Saúde o povo de Deus, com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Júnior Pereira. Mais uma vez estou aqui no segundo El do propósito, em 1 Samuel capítulo 17, que fala sobre a vitória de Davi sobre Golias, em nome de Jesus Cristo. E nesta manhã, nesse segundo El do propósito, eu quero deixar uma palavra para os meus irmãos e para as minhas irmãs que são inscritos nos meus canais, no meu canal aí. Pedimos os meus irmãos e minhas irmãs que ao assistir essa pregação nesta manhã que vai ser ministrada, que compartilhe essa pregação com aqueles que precisam de ouvir essa palavra. E aqueles conhecidos seus, compartilha com eles e pede eles para inscrever no meu canal e dar um like no meu canal, no nome de Jesus Cristo, Júnior Profeta, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. E a palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, no nome de Jesus Cristo. Só vou ler hoje só o versículo 1, no nome de Jesus Cristo, que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração nesta manhã de quarta-feira, no segundo El do propósito, Pai, Filho e Espírito Santo, a vitória de Davi sobre Golias. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Vou ler de novo. Então disse o Senhor a Samuel. Quem disse? O Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Amém, meus irmãos? Palavra forte nesta manhã de quarta-feira, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que fala da trajetória do ministério de Saul, quando foi escolhido pelo povo para ser o primeiro rei de Israel. O povo pede um rei ao profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele era o profeta que era a voz do povo diante de Deus. E tudo que o povo precisava, o povo ia até Samuel. Samuel orava ao Senhor, o Senhor respondia a Samuel, e Samuel levava a resposta de Deus para o povo. E o povo enfrentou várias guerras contra os filisteus, louvado seja o nome do Senhor, contra os amalequitas, louvado seja o nome do Senhor. E aí, cada esse povo, eles tinham um rei que comandava a vida deles. Então o povo teve ciúme e já não queria que Samuel respondesse por eles,
porque Samuel ele não era rei. Samuel ele era sacerdote, juiz e profeta. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Ele que julgava o povo naquela época e entregava as profecias do povo quando Deus se revelava a ele, e cuidava do povo como um sacerdote. Só que Samuel, ele não tinha essa função que o povo desejava, a função de rei, porque o único que chegou nessas 4 funções, Samuel só chegou em 3. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi e sempre será juiz, sacerdote, profeta e rei. Juiz, sacerdote, profeta e rei. O nosso Senhor Jesus foi o único que chegou com essas 4 funções sobre essa terra. Então Samuel só não chegou na função de rei. Então o povo clamava a Deus pelo rei. Então Samuel ele vai diante de Deus e fala para Deus que o povo clama por um rei. O povo clama por um rei. E Deus pegou e respondeu o pedido do povo, já que o povo quer um rei. Mas diz Samuel para o povo que deseja ter um rei, que tem as consequências. Que para ter um rei tem a despesa para ter um rei para reinar sobre a vida deles, porque quem ia sustentar o rei era eles, porque era eles que escolheu, eles que pediram um rei. E quando eles tinham Samuel não tinha nada disso, não ia ficar sobre o jugo do homem, porque o Samuel era conduzido e direcionado pelo Senhor. Mas já que o povo pede, então Samuel dá para eles um rei. Então o Senhor preparou, o Saul para ser o primeiro rei de Israel. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo, não escolhido por Deus, mas sim escolhido conforme o povo queria. O povo queria um rei e Deus deu um rei para o povo. Foi o primeiro rei de Israel, Saul. E aí a Bíblia vai relatar que Saul ele reinou por 40 anos. No início do reinado de Saul, Saul foi reinando bem, porque quem direcionava Saul era o profeta Samuel. E ali tudo que o Senhor falava a Samuel, Samuel ia diante do rei e falava que o Senhor mandava Saul fazer. Só que no início do ministério, do reinado de Saul, ele foi fazendo tudo aquilo que o Senhor falava com o profeta Samuel para falar com Saul. E Saul foi fazendo, e os anos foi se passando, e Saul via que as guerras que vinham ele vencia, as lutas que vinham ele vencia, as batalhas que vinham ele vencia, mas ele vencia não é por causa dele, não, é porque o Senhor que direcionava Saul através do profeta Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Até no decorrer dos anos do ministério do reinado de Saul, Saul deixa o eu entrar dentro dele. A razão entrar dentro dele, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã. Aí Saul já não quer mais ouvir a voz do profeta Samuel, sendo a voz de Deus para a vida de Saul, conforme Saul ia reinar. E foi se passando anos, coisas que
Saul não podia fazer, Saul começou a fazer sacrifício. Só quem podia fazer era o sacerdote. O rei não podia fazer sacrifício, e Saul não teve paciência de esperar Samuel chegar, acabou oferecendo sacrifícios sem a permissão do profeta Samuel, sem a permissão de Deus, e ali Deus já começou a rejeitar o ministério de Saul, do rei Saul, porque o rei Saul começou a desobedecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no segunda falha do reinado de Saul, que ele reinou 40 anos, foi que o Senhor o falou com o profeta Samuel que ele ia lutar diante dos amalequitas, e era para destruir todo, que Deus tinha entregado já os amalequitas nas mãos do rei Saul. E nessa guerra não era para se aproveitar de nada, nem dos despojos e nem sequer de nada do rei, e matar o rei Agag. E ali Samuel, mais uma vez, ele desobedece ao Senhor. Ele vence a guerra dos amalequitas, recolhe todos os despojos dos amalequitas, e ainda as ovelhas dos amalequitas, os bois dos amalequitas, e ainda traz o rei Gag vivo, que Deus mandou matar ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Saul, ele desobedece ao Senhor. Amada igreja do Cordeiro, a desobediência tem sacrifício, meus irmãos. Quando nós desobedecemos ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor nos direciona algo para nossas vidas, e nós passamos a não mais obedecer aquilo que o Senhor manda nós fazer, e nós achamos que nós temos que fazer conforme que aquilo que vem à nossa vista, o nosso querer. Achamos que nós já estamos podendo, já temos tudo nas nossas vidas, e paramos de ouvir a voz do Senhor. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Saul não queria mais ouvir a voz do Senhor. E aí, como diz aqui na palavra, o Senhor manda o profeta Samuel ir até Saul. E ao chegar até Saul, Saul já começa a se desesperar com medo. E Samuel ouve um barulho de ovelhas. Aí pergunta a Samuel: o que é isso? Samuel tinha escondido do profeta Samuel. Saul tinha escondido. Aí o profeta Samuel fala: que barulho é esse, Saul? Aí vai ver, eram as ovelhas que tinham trazido do despojo da guerra. E Samuel fala com Saul: por que você trouxe? O Senhor falou que não era para trazer nada. E aí quando olha o rei Agag, viu, o Senhor mandou matar ele. Por que você não matou, Saul? Porque você, Saul, desobedeceu o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Samuel pega a espada e mata o rei Agag. Louvado seja o nome do Senhor. E aí quando chega aqui em 1 Samuel 16, Deus já estava revoltado com as atitudes e com os atos, com as práticas e com o comportamento do rei Saul no reinado. E Deus fala bem assim para Samuel: então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí no segundo, para terminar aqui o versículo, diz bem assim: Deus para o profeta Samuel: enche o teu vaso de azeite, e vem e envia-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus rejeitou, Deus fulminou, a aliança de Saul com Deus foi quebrada por causa da desobediência do rei Saul.
Então Deus escolhe outro rei para reinar em Israel, porque Saul reinou não foi pelo querer e nem pela vontade de Deus, mas foi pelo querer e pela vontade do povo que pediu um rei, e Deus deu um povo conforme Deus deu o rei conforme o povo pediu. Agora esse rei, o segundo rei, é um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos. Agora não é o povo que está escolhendo o segundo rei. Agora o segundo rei, quem está escolhendo, é o Senhor que está escolhendo. E o Senhor manda o profeta Samuel ir na casa do belemita Jessé, porque entre os seus filhos eu tenho provido de um rei. E sabe quem era o escolhido do Senhor? Era Davi, que estava lá no meio das malhadas, cuidando das ovelhas do pai dele. Que quando chegava o urso, Davi lutava contra os ursos para proteger das ovelhas. Quando chegava o leão, Davi pegava na barba do leão, matava o leão para proteger as ovelhas. Então era o homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí por Saul saber disso, que Davi era o homem escolhido pelo Senhor, Saul começa a perseguir Davi, louvado seja o nome do Senhor. Tenta matar Davi e colocar culpa que Davi queria tomar o reinado dele, e não foi Davi que queria tomar o reinado dele. Foi ele mesmo que destruiu o reinado dele por causa da desobediência. E Saul foi um rei desobediente aos olhos do Senhor, porque Saul, ele deixou a razão falar mais alto do coração dele. Ele não queria ouvir mais a voz do Senhor. E essa semana eu estava ouvindo um testemunho do pastor pregando, que ele falando sobre o próprio pai dele. 7 anos o Senhor falando com o pai dele, para que o pai dele se consertasse diante do altar, porque o pai dele estava no altar da casa do Senhor, mas tinha práticas pecaminosas fora da casa do Senhor. Deu que aos olhos dos homens, o homem não conseguia ver, mas aos olhos do Senhor, meu irmão, não tem como eu e você se escapar. Eu e você conseguimos se esconder dos olhos do nosso pastor, dos olhos da nossa dirigente, ou do nosso dirigente, da nossa esposa, dos seus esposos. Você pode esconder, entendeu? As suas práticas pecaminosas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas dos olhos do Senhor não tem como esconder. E foi várias oportunidades o Senhor concedendo ao pai desse pastor. E foram 7 anos Deus falando com ele. E até chegar um dia que ele não estava mais dando ouvido à voz do Senhor, que ele sobe em cima do altar e Deus usa a profetisa para falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus estava entregando a vida dele nas mãos de Satanás. Porque Deus deu várias oportunidades a ele, e ele não queria mais ouvir a voz do Senhor, e continuava em cima do altar, servindo ali no altar, mas continuava nas práticas pecaminosas. E Saul estava nas práticas pecaminosas porque ele não obedecia mais à voz do Senhor. Eu não sei, meu irmão, como que está a sua vida diante
do altar do Senhor, diante da presença do Senhor, diante do ministério aonde você congrega, meu irmão, que você congrega, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor já tem rejeitado Saul da sua vida, meu irmão. O Senhor já tem rejeitado Saul da sua vida, minha irmã. O Senhor já tem rejeitado Saul da sua vida, jovem, adolescente, senhor, senhora, louvado seja o nome do seu Deus. Já tem rejeitado Saul, que Saul simboliza para mim, para você, a desobediência. Quando nós se achamos que louvamos melhor do que o meu irmão. Quando a irmã se acha que louva melhor do que a sua irmã. Quando o irmão se acha que ele prega mais do que o irmão dele. Quando a irmã acha que ela prega mais do que a irmã dela. Que ela dirige o ciclo de geração melhor do que a irmã dele, do que a irmã dela. Quando ele está à frente de uma campanha, se acha melhor do que o seu irmão. Ah, se eu tivesse nesse congresso, não tem esse congresso, seria diferente. Se tivesse me escolhido para pregar, eu tinha pregado melhor. Tivesse me colocado para louvar, eu tinha louvado melhor do que essa irmã. Eu tinha louvado melhor do que esse irmão. Eu tinha louvado melhor do que esse jovem. Eu tinha louvado melhor do que essa jovem. Eu tinha louvado melhor do que esse idoso. Eu tinha louvado melhor do que essa idosa. Louvado seja o nome do Senhor. Deu, é a razão. A razão entrou dentro do coração de Saul. E Saul não queria mais ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, renuncia Saul da tua vida. O irmão não quis renunciar Saul da vida dele. 7 anos Deus lutando pela vida dele. E o pastor fala na pregação que o pai dele está perecendo na cama, porque o Senhor entregou ele nas mãos de Satanás. Será que é isso, meu irmão? Será que é isso, minha irmã, que você está esperando? Porque um espírito de perturbação da parte do Senhor veio sobre a vida de Saul. Sabe por causa de quê? Por causa da desobediência. Será, minha irmã, que você está esperando que o Senhor permita você passar por isso? Será, meu irmão, que você está esperando que o Senhor permita você passar por isso como o Saul passou? Como testemunho do pai desse pastor que está passando por isso? E quantos que ainda nós não conhecemos, que tem brincado com o Senhor, tem brincado de servir o Senhor, está em cima do altar, mas continua nas práticas pecaminosas. E você sabe, meu irmão, e você sabe, minha irmã, quais são as práticas pecaminosas que o Senhor tem rejeitado da sua vida, meu irmão, que o Senhor tem rejeitado da sua vida, minha irmã. Aí Saul, por ele ter errado, ele queria arranjar um culpado por tudo que ele estava passando dentro do ministério dele. Então ele juntou todo o exército dele e começou a perseguir Davi, louvado seja o nome do Senhor. E Davi não tinha nada a ver com os erros e com as práticas pecaminosas que Saul tinha feito. Então Saul não queria assumir a responsabilidade e queria jogar a responsabilidade para cima de Davi. E você, meu irmão, até quando você não quer assumir a responsabilidade das suas práticas pecaminosas? Até quando, minha irmã, você não vai assumir, né, a responsabilidade das suas práticas pecaminosas? Quer botar culpa no seu irmão? Quer colocar culpa na sua irmã
O ciclo de geração tá assim, é por causa dessa irmã. A igreja tá assim por causa do irmão. E não sabendo que tá assim porque você tem sido o canal para que a situação venha acontecer. É por causa de você que não quer renunciar à saúde da sua vida. Renuncia a saúde do teu casamento, minha irmã. Renuncia a saúde do seu casamento, meu irmão. Renuncia a saúde do seu relacionamento. Renuncia a saúde da tua casa. Renuncia a saúde do teu lar. Renuncia a saúde do teu trabalho. Renuncia a saúde do seu celular. Renuncia a saúde do seu Facebook. Renuncia a saúde do seu TikTok. Renuncia a saúde do seu Instagram. Renuncia a saúde do seu relacionamento. Renuncia a saúde do teu ministério. Renuncia, Saul, da tua vida espiritual. Renuncia, Saul, porque Saul não tem mais agradado ao Senhor. E até quando você, meu irmão, até quando você, minha irmã, vai carregar Saul na sua vida? Está esperando a cobrança de Deus? É isso que você está esperando? A cobrança de Deus? O Senhor falou para Samuel: Samuel, eu já tenho rejeitado o ministério de Saul. Até quando, Saul? Até quando, Samuel? Você vai ter dó de Saul? Minha irmã, até quando você vai ter dó das suas práticas pecaminosas? Meu irmão, até quando você vai ter dó das suas práticas pecaminosas? Hoje, no segundo elo deste propósito, em nome de Jesus Cristo, renuncia a saúde da tua vida, minha irmã. Renuncia a saúde da tua vida, meu irmão. Renuncia a saúde da tua casa. Renuncia a saúde do teu casamento. Renuncia a saúde da tua finança. Renuncia a saúde da sua saúde. Renuncia a saúde da tua vida espiritual. Renuncia a saúde dos teus filhos. Renuncia a saúde dos teus projetos. Renuncia a saúde dos teus planos. Renuncia a saúde dos teus sonhos. Renuncia a saúde da tua vida. Que saúde simboliza a desobediência. Em nome de Jesus Cristo, renuncia, Saul, totalmente da tua vida, em nome de Jesus. Porque Deus já tem rejeitado Saul da sua vida. E você vai continuar carregando Saul na sua vida? Aquelas coisinhas que você tem visto no Facebook, Deus tem visto. Aquelas coisinhas que você tem visto no Instagram, Deus tem visto. Aquelas coisinhas que você tem visto no TikTok, Deus tem visto. Aqueles contatozinhos lá, Deus, que está escondido com outros nomes lá, Deus tem visto. Reuniãozinhas secretas, Deus, para se levantar contra a irmã do seu geração, Deus tem visto. Para se levantar contra o seu irmão, para tentar derrubar o seu irmão, Deus tem visto. Pode esconder dos olhos do homem, mas dos olhos do Senhor não tem como esconder, meu irmão. Não tem como esconder, minha irmã, porque Deus vê tudo e nada passa batido dos olhos do Senhor. E Deus fala com o profeta Samuel: Samuel, até quando? Até quando, Samuel? E Deus fala com você desta manhã: minha irmã, até quando? Até quando terá dó do teu pecado? Até quando terá dó do teu pecado? Deus já tem, há anos, 40 anos, Saul reinou sobre Israel. 7 anos esse pastor Deus rejeitou o pecado dele. E Deus tem rejeitado o seu pecado há anos. E você tem tido dó do teu pecado. E nesta manhã Deus está te dando a oportunidade para você que vai ver esse vídeo, para você que vai ver essa pregação. Abra mão do teu pecado.
Abra mão de Saul da sua vida. Manda Saul embora da sua vida. Manda Saul embora do teu casamento. Manda Saul embora do teu relacionamento. Manda Saul embora da tua casa. Manda Saul embora da sua vida. Manda Saul embora do seu lar. Manda Saul embora. Saul não deve fazer parte dos teus projetos, dos teus planos, dos teus sonhos. Manda ele embora. Ó, chuta ele. Faz igualzinho o pastor que congregava com ele. Chuta o balde. Expulsa Saul de vez. Fecha a brecha como Neemias fechou. Neemias fechou a brecha. Jessé, Sanbalate, Tobias tentou desviar o foco de Neemias de todos os jeitos, pedindo que Neemias descesse. E Neemias não desceu. Neemias falou assim: estou numa grande obra e não posso parar. Que se Neemias descesse, Sanbalate, Tobias e Jessé queria matar Neemias. E você ficar aí dando guarita pro seu pecado, o seu pecado vai te matar. Pecado abominável aos olhos do Senhor. Ele vai te matar, meu irmão. Ele vai acabar com a tua casa. Ele vai acabar com o teu casamento. Ele vai acabar com o teu lar. Ele vai acabar com a tua família. Se você continuar, ó, alimentando o seu pecadinho. Ah, mas é só um pecadinho. Pecadinho, pecado, tudo é pecado, meu irmão. Tudo é pecado, minha irmã. Vai até quando alimentar o seu pecado no Facebook? Até quando vai alimentar o seu pecado no Instagram, em nome de Jesus Cristo? Alimentar o teu pecado no trabalho. Deu? Você que dá mau testemunho no trabalho, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, se conserta no trabalho. Você que dá mau testemunho no meio da sua família, pelo amor de Deus, não traz escândalo para a obra do Senhor dentro da sua casa. Você que dá mau testemunho, pelo amor de Deus, expulsa a saúde da sua vida, do seu testemunho, do seu caráter, entendeu? Renuncia a saúde da tua vida, minha irmã. Renuncia a saúde da tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, renuncia, em nome de Jesus Cristo, manda embora, expulsa da tua vida, porque Deus falou: Samuel, pelo amor de Deus, até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado o ministério de Deus? Deus, ele já rejeitou Saul da tua vida. Deus já rejeitou Saul da tua vida, meu irmão. Deus já rejeitou Saul da tua vida, minha irmã. Você está esperando que Deus, ele venha de encontro com você, entendeu? E um espírito do mal da parte do Senhor repousa sobre a vida de Saul por causa da desobediência dele. Você está esperando que Deus permite você passar por um processo, porque você tem guardado, alimentado Saul na tua casa, no teu casamento. Em nome de Jesus Cristo, na igreja, você é uma coisa, mas fora da igreja, só misericórdia de Deus, meu irmão. Só misericórdia de Deus, meu irmão. Deve o Deus o mundo, deve a padaria, deve a quitanda, deve o gás, está no gato da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Até quando? Conserta a tua vida com Deus, meu irmão. Conserta a tua vida com Deus, minha irmã, em nome de Jesus, que se expulsa Saul. Você está empregado, entendeu? Rever aonde está falhando com o teu salário. Acerta a tua luz, acerta a quitanda, acerta o gás que você precisou. O homem do gás te olhar, levou a botija de gás. Acerta o homem da compra, que bate compra todo mês com você, e ele chega na tua casa, fica te chamando lá, e você manda falar com seus filhos, falar para o homem que eu não estou em casa, e você dentro de casa, e não quer atender o homem da compra, que quando você precisou, deu para poder alimentar a sua fome, a fome dos seus filhos. O homem abriu o coração da compra e te serviu a compra, te serviu o kit da carne, te serviu o gás, entendeu? E você agora está
tendo mau caráter, carregando Saul na tua vida, manda Saul embora da tua vida, minha irmã, manda Saul embora da tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Começa a renunciar, chama Deus para mais perto, vai para o quartinho, se conserta com Deus. Senhor, Deus, não tenho força para me libertar de Saul. E o Senhor, quando você confessar os seus pecados, confessar as suas transgressões, o Senhor vai te dar força, minha irmã. O Senhor vai te dar força, meu irmão, para se libertar de Saul, para se libertar da desobediência, para se libertar daquele pecadinho que tem guardado há anos, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor fala com o profeta Samuel: até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado o ministério dele? Eu deixo essa palavra, meu irmão. Eu deixo essa palavra, minha irmã. Eu deixo essa para você que vai ser ouvinte dessa pregação, para o meu e para o teu coração. Que eu e você viemos ver aonde que nós precisamos se consertar com o Senhor, Deus, e que nós podemos se consertar com o Senhor, para que podemos alcançar o céu, alcançar a eternidade, e que as portas não se abrem para nós, mas que as portas se escancaram de uma forma profunda e de uma forma sobrenatural. Deus, palavra forte nesta manhã: até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado o ministério deles? Até quando terá dó do seu pecado, que o Senhor já rejeitou há anos? Há anos, meu irmão, há anos, o Senhor tem rejeitado. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, e que o Espírito de Deus possa te dar mais uma oportunidade, meu irmão, mais uma oportunidade, minha irmã, para que você possa se consertar, para que nada venha sobre você como veio sobre a vida de Saul. Que Deus te abençoe em nome do Pai, que Deus te abençoe no Filho, que Deus te abençoe em nome do Espírito Santo, e em nome de Jesus.